Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui com a doutora Fernanda Krieger, que deu um show no nosso primeiro programa sobre estrabismo e, claro, a gente não ia deixar a Fernandinha embora sem falar mais pra gente sobre estrabismo. Então, estamos no segundo programa para falar com a doutora Fernanda Krieger sobre estrabismo. Fernanda, e aí, vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos lá, estamos animados aqui. E eu já vou jogar bola, então, para o meu querido amigo Aloysio. Eu vou deixar você fazer essa pergunta que deve valer, no mínimo, $1 milhão. Essa aí é a pergunta que realmente... É a pergunta do milhão. Do milhão. E é aquela pergunta que é de maior interesse para o nosso público que está em casa, né? Sabidamente. Quando levar a criança? Quando que os pais devem se atentar a levar a criança para avaliação do oftalmologista? Deve levar logo? Ou espera a criança desenvolver um pouco, crescer um pouco mais? Qual que seria o melhor timing para isso? Excelente pergunta essa. Então, vamos começar bem do comecinho, antes da criança nascer. Então, se a criança já tem parentes, quanto mais próximo, é mais importante. Então, mais próximo como? Pais, irmãos. Com estrabismo, como história de estrabismo, tem que levar logo que nascer, não tem que esperar. Se existe histórico de outras doenças, aqui eu estou abrindo um pouquinho, estou falando só de estrabismo, mas que eu acho importante saber também. História de outras doenças, catarata congênita na família, é extremamente importante também levar logo. Então, se você tem um antecedente, você tem a hereditariedade, que é um dos fatores mais importantes que a gente sabe no estrabismo, não tem que enrolar. Não vai escutar a vizinha, não vai escutar a avó, não vai escutar a madrinha. Ah, não, deixa, eu era assim, meu filho era assim, melhorou sozinho, você vai ver. Não, pode estar fazendo um estrago por aquilo que nós já falamos, de que o cérebro está aprendendo a enxergar. Então, tem um antecedente, leva. Notou qualquer alteração, o olho fica constantemente torto, ou a criança tem dificuldade para enxergar, ou o olho da criança treme, que é chamado nistagmo, também tem que levar. Se a criança pisca muito o olho, tem muita fotofobia, dificuldade de abrir os olhos na luz, tem que levar. Então, e quando tem que levar, quando existe isso, não é para esperar, é levar imediatamente ao oftalmologista, para tratar. Quanto mais cedo, melhor. Então, aquele olho torto, ou olho que não mexe, ou olho que treme, qualquer isso são indícios, pescocinho torto. É muito comum, a criança tem um tipo de estrabismo que é neurológico, ela fica constantemente assim, constantemente. Tem gente que acha que é o jeitinho, que é um charme. Então, presta atenção no seu filho, ele está com o pescoço torto, chama, põe algum objeto para fixar de longe, vê se ele mantém essa postura. Põe em situações diferentes, não fica segurando ele aqui, chama atenção com som ou com objetos bem coloridos e vê se ele mantém, mostra coisas diferentes, em distâncias diferentes, mais perto, mais longe. Se mantém essa postura, também é sinal de problema de estrabismo, de problema ocular. E leva logo, dúvida, leva logo. E sem dúvida, com genética e hereditariedade, também tem que levar logo. Interessante, então, na dúvida leve. Se tem genética e hereditariedade, leva mesmo também. Sem nada. E aí agora eu vou pôr uma pimentinha aqui. Claro, a gente não vai deixar a Fernandinha sair daqui sem espremer um pouquinho. E existe um estrabismo que é normal na infância, Fernanda? E aí? Então, Nada tá tão bom que não dê para pôr uma pimenta, né, Fernanda? Então, existem, é muito comum a gente receber as crianças e os pais falam, não, olha, meu filho, eu estou notando que ele tem estrabismo, mas eu tinha também quando eu era pequeno e passou. Né? Então, esse estrabismo normal é o falso estrabismo que a gente fala. Na maioria das vezes, eu diria que 80% das vezes é esse falso estrabismo. Que é o quê? Você olha, eu mesma como especialista, eu olho para a criança no colo dos pais ou só conversando e eu falo, realmente eu acho que existe um estrabismo. Mas quando você examina, não existe. Por quê? A conformação das órbitas, das pálpebras, do tecido em volta do olho,
é ainda imaturo, está crescendo. Pode perceber o nenenzinho quando nasce. Essa região aqui é coberta, é como se fosse uma prega, que é uma pele que vai do nariz direto para a pálpebra. Ela não tem isso aqui fundo, igual a gente. A gente aqui você vê o osso. Você pode perceber no nenenzinho que a pele vem daqui para a pálpebra. E o que acontece? Essa pele esconde o branco do olho. E quando esconde o branco do olho, parece que a parte colorida está mais perto da pele. E, ou seja, se a parte colorida está mais perto da pele, ele está entortando o olho. Mas não é que a parte branca está sendo escondida pela pelezinha que fica aqui. Chama epicanto isso. E é extremamente comum. Eu já oriento os pais assim, às vezes eu recebo muita ligação, pessoal de longe, que a mãe está desesperada porque me manda foto. A melhor coisa é tirar uma foto com flash e ver como é que estão os reflexos luminosos no olho dessa criança. Se a criança não tem estrabismo, os reflexos vão estar iguaizinhos. A posição de um olho é igual ao do outro. Você compara um olho com o outro, você compara aquele olho que você acha que o olho está entortando com o outro olho, você vai ver que é bem simétrico. Quando existe estrabismo, a posição do reflexo está diferente. Mas é claro que isso é difícil de fazer mesmo. Alguns pediatras fazem, então às vezes só o oftalmologista vai fazer. Então esse falso estrabismo, na maioria das vezes, é o epicanto. E desaparece, demora para desaparecer, vai até uns 4, 5 anos. Então é aquela mãe que fala, saí na rua, a vizinha falou, foi na festa de aniversário, falou que tem que levar no médico porque tá torto em fotos, ele tá de olho torto em foto. É porque em foto é difícil que a gente tire uma foto com a cabeça da criança reta e direitinho, ela tá sempre assim, né, virada para um lado ou para o outro. Então quando vira aquele olho que tem a pelezinha, que esconde, ele esconde mais ainda, dá mais a impressão. Também não esquecer do falso estrabismo, do desenvolvimento, do amadurecimento do sistema visual, que o olho fica assim, meio perdido nos primeiros 3, 4 meses. Mas isso é intermitente. Lembrar disso. Olha, tem detalhe, hein? Tem detalhe. Então, nós já falamos sobre o falso estrabismo. E agora eu te pergunto, como é que é o diagnóstico? Então, chegou lá, a mãezinha com o seu filhinho. Tem ou não tem, doutora? Como é que é? Aí é a hora da verdade. Então, existem alguns exames e o exame do estrabismo é muito particular se é uma criança mais velha, se é adulto. Então, vamos pegar uma criança que os pais têm muito essa dúvida. Eu vou levar meu filho, mas dá para saber grau, dá para saber a visão? Numa criança, dá para fazer todo o exame, extrair todas essas informações. Então, o diagnóstico só vai ser feito com uma consulta. E uma consulta tem que examinar. Não adianta olhar, eu acho que tem estrabismo, parece que tem estrabismo. Não, tem que examinar. Então, o exame começa sabendo se enxerga. E mais importante do que saber se enxerga, é se enxerga igual dos dois olhos. Certo. Existem uma variedade de procedimentos para a gente extrair esse dado de uma criança, por exemplo, 1 mês, 2, 3 meses. Ela não fala, não vai falar, né? Então você pode mostrar um foco de luz, ver se ela enxerga, se ela acompanha, um brinquedo colorido, sem som, né? Porque senão ela vai olhar por causa do som. Se ela está fixando, quando ela fixa, essa fixação é estável, se essa fixação é instável, se ela não olha, se ela olha, se aquilo chama a atenção dela. Você faz com um olho, tampa o outro. Existem testes mais sofisticados que a gente tem no consultório, porque muitas vezes você quer medir quanto que é a visão. Você não quer saber só, a visão é boa, por esses testes você consegue. A visão é boa e é igual nos dois olhos. Não, mas eu quero saber quanto que é de visão. Então existem uns testes que são mais sofisticados que algumas vezes nós usamos para ver se a criança enxerga umas listras branca e preta, e você vai diminuindo a espessura das listras até ela não enxergar mais. E depois você vai para o exame do estrabismo, que é esse reflexo da luz, e você também tampar um olho e ver se ela faz um movimento de refixação. Entendi. E assim, se tratando do estrabismo, uma vez já ele diagnosticado que tem estrabismo, quais são as principais complicações ou consequências disso para a criança ou para o adulto? Então,
Para a criança, as consequências a gente tem que diferenciar criança e adulto, porque a criança, sempre lembrando isso, eu gosto de repetir, o cérebro da criança está em formação. Então, para a criança, se não tratar, ela fica cega. Ela vai ter a ambliopia. Cega que eu digo ela vai ter uma baixa de visão grande. A ambliopia ou o olho preguiçoso, que a gente já falou. A ambliopia é a principal causa de perda de visão unilateral no mundo todo, em crianças e até adultos de 60 anos. Então, em criança é a ambliopia, a visão não estimulada. E no adulto é a estética, a visão dupla, e um adulto que tinha de pequeno e não operou, vai ter problemas psicossociais, vai ter problemas de relacionamento interpessoal, conseguir emprego, relacionamento amoroso, amizade, problemas de ansiedade, depressão, autoestima. Um adulto que tinha um estrabismo congênito e nunca tratou. Então, o adulto, além da visão dupla, ele tem, as crianças também têm isso a partir dos 6 anos. Um adulto vai ter problemas, problema psicossocial, que é extremamente importante. Então, não se pode falar que o tratamento de estrabismo em adulto é cosmético, é estético. Existe tratamento para o estrabismo? E qual que é? Doutora Fernanda, volta já. É um minutinho, não sai daí. Voltamos com a doutora Fernanda Krieger falando sobre estrabismo, uma entrevista maravilhosa. E eu fiz aquela pergunta que agora vale 2 milhões de dólares. Você fez a de 1, eu posso fazer a de 2. Dobrando a aposta. Dobrando a aposta. Existe tratamento para o estrabismo? Ele pode ser curado? A cirurgia é só estética? Como é que funciona assim? Já entendemos o diagnóstico, já tudo bem. Aí, como vamos fazer uma vez que concluímos que tem o estrabismo? Como é que é? É muito interessante. Isso é importante que a população saiba, porque há muitos equívocos em relação a essa pergunta. Porque muitos adultos não tratam, porque acham que ou vai voltar ou não tem indicação, a cirurgia não vai resolver nada. E também os pais acham que está muito pequeno, não vamos operar, né? Hoje a gente sabe que tem que tratar, então o tratamento não é só cirúrgico. O tratamento pode ser o quê? Primeiro, se existe na criança estrabismo, tem que fazer um estímulo do olho que está entortando. É extremamente importante. Então, aquele olho que está desviado, que tem o estrabismo, ele precisa ser estimulado para aprender a enxergar. Como é que a gente estimula? Hoje em dia está até tendo programas em computador, jogos, para estimular mais a criança, mas até hoje o mais usado e o melhor e o que é mais confiável, resultados mais consistentes, é o tampão. Como é que faz? Põe um tampão colante, tem vários tipos de tampão, pode até ser um tampão no óculos de tecido, mas tem que tampar o olho. Tampa o olho que não tem o estrabismo, o outro olho tampa para forçar aquela criança a enxergar com o olho que tem estrabismo, que é o olho preguiçoso. E vai tampar quanto? Depende muito do estrabismo, depende do tanto que está enxergando. Se aquela visão foi pouco comprometida, você pode tampar um pouco menos. Se a visão já foi mais comprometida, se a criança também já é mais velha, você tem que tampar o dia inteiro. Você tem que tampar para fazer aquele olho enxergar. Então, essa é a primeira linha de tratamento no estrabismo das crianças que compromete a visão. Depois que você igualou a visão nos 2 olhos, ou nós já estamos falando também de adulto, como é que você trata o estrabismo? Você vai ver se tem grau de óculos, porque o grau de óculos é uma das causas do estrabismo, como nós já falamos. Por exemplo, uma diferença de um olho para o outro, você vai dar um óculos para desaparecer essa diferença de grau. Ou ele tem uma hipermetropia alta, que ele força muito para enxergar. Você vai dar o óculos para a criança, isso é extremamente importante falar. Você não está dando o óculos para ela enxergar.
Eu falo isso muito com os pais, que os pais assustam. Você está dando óculos para ela não forçar o olho para enxergar, ela enxerga bem sem o óculos, mas ela entorta o olho, você não quer que ela entorte, então você dá todo o grau que aquela criança tem. Então é muito comum, e eu recebo também muito paciente que estava com outro colega, o colega fez correto, mas os pais se assustaram. Nossa, ele deu 5 graus, 6 graus, 7 graus, 8, 9, meu filho não enxerga? Não, não é isso. É porque ele tem que usar os óculos para não entortar, tá certo? Então a segunda linha de tratamento são os óculos, mas isso não são em todos, tá? Naqueles que tem. Óculos. E aí a última etapa, assim, se você tratou com o tampão uma criança, a visão desenvolveu, você já pôs o óculos, muitos que você põe os óculos, o estrabismo desaparece. Ótimo, acabou por aí. Não precisa fazer nada, vai usar óculos, certo? Terceiro, pôs óculos, continua estrábico, aí é a cirurgia, tá certo? Ou seja, adulto... Desculpa só interromper. Isso também era uma coisa que ficava muito, acho que até impregnada na população de forma geral, que achando que o único tratamento para o estrabismo era a cirurgia. Exato, é equivocada essa ideia, mas existe esse conceito mesmo. Não é só cirúrgico. Eu até não falei de um outro que, em alguns casos muito particulares, que acho que nem cabe aqui a gente entrar, mas só para as pessoas saberem, porque às vezes escuta falar, ou às vezes vai no Dr. Google, etc., e fica assustado. É o uso de toxina botulínica em estrabismo. Pode ser aplicado no olho. Aliás, a toxina botulínica, como curiosidade, foi descoberta não, né? Ela já existia, mas ela foi esse uso dela, essa preparação que a gente usa desde sempre, que agora tem vários laboratórios, foi descoberta por um oftalmologista para tratar estrabismo. Foi assim. Então, em alguns casos a gente usa toxina botulínica, mas o principal, assim, tampão para visão, óculos para ver se não entorta. Alguns óculos também são para enxergar, né? Porque se tem um grau diferente do outro, uma miopia. E se ainda o estrabismo persiste, é a cirurgia. Na grande maioria das vezes é cirúrgico, a gente vai operar. E uma vez que vai operar, também não tem essa história de que vamos esperar nosso filho crescer. Eu tenho mães até hoje, eu indico a cirurgia, o paciente some. Eles têm um medo da cirurgia, e a anestesia está tão segura hoje, os procedimentos, que se fala em cirurgia, eles somem. Aí eles vão em outros colegas, ou ficam indo em colega, até que escuta alguém que fala a mesma língua e fala, não, vamos deixar para mais tarde. Não pode deixar para mais tarde, tem que corrigir. Entendeu? Aquela situação, né, Fernanda? O paciente procura o médico que fala o que ele quer ouvir, né? Não o que ele precisa ouvir. Né? E ele sempre, infelizmente, acaba encontrando alguém. Uma hora encontra. Uma hora encontra. Mas vamos lá. E aí, meu irmão? Vamos que vamos. Então vamos lá. A bola é tua. Então, pegando esse conceito aí que você frisou bastante, do tratamento cirúrgico na infância, eu te pergunto, é válido a cirurgia no adulto? É resolutiva? Pergunta muito importante também. É resolutiva sim no adulto. É resolutiva porque alguns trabalhos mostram que mesmo adulto ele não vai ter uma resposta funcional em termos de funcionamento do cérebro igualzinho uma criança, mas existe um ganho. Mas a gente tem que pensar no adulto também nesse impacto que eu falei psicossocial. Tem muitos trabalhos, aqueles questionários que nós conhecemos de qualidade de vida, que mostram muitos trabalhos do mundo todo, trabalhos robustos que mostram a melhora da qualidade de vida nesses pacientes. É impressionante, eu tenho várias histórias. Paciente que se opera, está num casamento ruim, depois que se opera ele tem coragem de separar. Uma vez eu lembro que eu operei um menino, ele era todo tímido, uns 15 anos, ele voltou depois da cirurgia com cabelo grande, estava numa banda de rock, todo feliz. Então, o impacto, a gente não tem noção da autoestima, o que está acontecendo. É sabido que isso afeta a
a autoestima de uma forma tão significante que essas pessoas estão mais propensas à ansiedade e depressão. Então, isso também é um gancho para lembrar que os planos de saúde, muitas vezes, em adulto, eles negam a cirurgia por falar que é estética, mas não é estética, ela é restauradora, ela restaura a função e esse aspecto psicossocial também é extremamente importante. E isso até me parece algo óbvio, né? Ou seja, restauradora é o básico, né? Exato, exato. Mas não é tão simples assim. Mas tem que ter essa ideia assim, porque adulto não vai operar. Uma vez eu operei uma senhorinha de mais de 90 anos de estrabismo. Então pode fazer em qualquer idade. E na criança você tem que fazer desde que você tenha um exame bem feito, que as medidas estão estáveis, você também não tem que ficar esperando. Já tratou a visão, já fez o tampão, a visão tá boa, opera. Opera por quê? Para alinhar os olhos, para o cérebro não suprimir aquele olho e para ela conseguir usar os dois olhos ao mesmo tempo. Isso chama a visão binocular. Fernanda, agora saindo um pouco do script, nós vamos aproveitar a sua vinda e vamos descobrir um pouquinho sobre a doutora Fernanda. Sim. Fernanda, conta pra gente como é que foi a escolha pela oftalmologia e particularmente como que foi a escolha dentro da oftalmologia pelo estrabismo. Conta um pouquinho da tua história para nós. Eu conheço parte dela, que eu sei que é vitoriosíssima, mas eu gostaria que o público em casa conhecesse um pouco da história da doutora Fernanda. Para quem não sabe, o doutor Marcos e eu fizemos a faculdade juntos, já tem bastante tempo. Não fala o tempo, não. Melhor não falar. Melhor não falar. Então, conta para nós. Eu tinha algumas opções, cardiologia era uma delas até, mas oftalmologia sempre me interessou. Eu sempre gostei, é uma paixão. Uhum. E no fim da faculdade, no 5º, 6º ano, eu fiz monitoria, iniciação científica em cardiologia, mas foi ficando mais nítido para mim no fim da faculdade que eu gostava mais da dinâmica da oftalmologia, né? E eu gostaria de não um estresse tão grande de correr para socorrer alguém que estava entre a vida e a morte, né? Então, sempre me interessou mais ajudar as pessoas a enxergar. Então, a oftalmologia foi por aí. Eu já usava óculos, tinha um oftalmologista que me influenciou positivamente, até ele já falecido, mas essa pessoa teve um papel importante na minha formação. Depois, dentro da oftalmologia, eu acho que eu me daria bem em qualquer área, porque eu realmente gosto de tudo. Mas eu acho o estrabismo muito gratificante. A criança que você opera, a mãe fala, nossa, ela começou a fazer contato visual, não fazia, começou a andar, o desenvolvimento motor melhora muito. Essas histórias que eu falei de pacientes adultos, que muda a vida das pessoas, essa pessoa que se separou, o outro que resolveu... vou ter uma banda de rock, vou deixar meu cabelo crescer. O impacto é tão grande, isso é tão gratificante que é como nós aqui somos médicos, a gente fala aquilo, né? Não dá para mensurar isso. E eu acho que o estrabismo é extremamente gratificante. Você fazer uma criança enxergar e depois você alinhar os olhos dela e um adulto que está tendo visão dupla. Imagina você viver com visão dupla. Você tirar essa visão dupla, a pessoa... agora eu posso viver minha vida de novo. A pessoa fica extremamente grata e você é uma felicidade que eu falo que não tem o que compensa aquilo. Então é por isso, eu acho uma área muito gratificante, porque algumas áreas você melhora, mas a visão não melhora tanto. E o estrabismo a visão melhora. Isso, então, a recompensa é muito grande. Foi o que levou dentro da oftalmologia, que você já se identificou. A oftalmologia roubou ela da cardiologia, Luiz. Então, você viu? Isso. Pode isso, Arnaldo? Pode, não pode. Não pode. Aí ela foi para oftalmo e, como você disse, então, e aí de tudo da oftalmo, o estrabismo foi a possibilidade de ter a gratificação maior. A gratificação maior. Eu acho. Para mim, se você conversar com os outros especialistas, mas nenhum me convenceu e eu sou cada vez mais feliz, assim. Eu, às vezes, já com tantos anos de formada, às vezes eu me surpreendo com como eu me sinto gratificada
com a minha escolha, sabe? Eu falo... Isso é muito nem importante. se pagasse $1 milhão pela cirurgia, ou pelo tratamento, ou pela consulta, não é nada do que o paciente sente, do que você muda a vida da criança, muda a vida dos adultos, muda a vida desse paciente. É muito bom isso, muito né? bom. Veja, estivemos aqui com a doutora Fernanda Krieger falando sobre estrabismo. Seu encontro semanal com a saúde aqui no Med Saúde. Canal 25 ou 525 NET. Te aguardamos na próxima semana.